Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo isso, né? Bem, começamos agora, depois de uma semaninha aí de pausa não, né? De digestão de tudo que a gente aprendeu na aula anterior e também com as leituras que a gente fez para essa. E a gente chega então na nossa sétima aula, uma aula que a gente vai tratar de um tema que é muito caro para mim, particularmente caro para mim, que é o de filosofia e estética da alimentação, ou da comida, ou do gosto. A gente vai fazer uma diferenciação entre essas coisas, mas, enfim, não importa. A gente está falando basicamente de estética. E a gente vai ver hoje que estética está para além daquilo que se dá a ver. Ou seja, estética, a gente vai partir dela como uma disciplina filosófica de estética, que obviamente impactou e moldou a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as artes e com a vida de um modo geral, e trouxe consigo algumas complexidades. Então, vou exigir um pouquinho de vocês, entendeu? Porque a gente vai entrar nos temas aí que, a priori, estão lá de fora da cozinha, mas estão lá de fora da cozinha porque, por muito tempo, principalmente a filosofia, deixou a cozinha, na verdade, ignorada, sabe? Ou então todo esse processo de comer, né, não só dos prazeres, mas da percepção, do papel do nosso gosto no sentido mesmo de degustar, ou seja, o palato, né, as propriedades do palato, do olfato e até do tato foram colocadas fora da cozinha. E como que a gente pode pensar, né, na cozinha, ou mesmo na produção culinária ou gastronômica, sem a gente usar todos esses atributos sensoriais que temos, pelo menos esses 5 básicos da nossa cultura ocidental. E se a gente for para a cultura oriental, gente, a gente vai se deparar com vários outros sentidos. Eles não trabalham só com sentido do ponto de vista filosófico, da visão, audição, do tato, do olfato, paladar. A gente vai ter, então, os sentidos, por exemplo, na sabedoria japonesa, você vai ter os sentidos de consciência, que é um sentido também, tão importante quanto o sentido do tato, por exemplo. Perfeito? Bem, começando, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos falar de filosofia e estética do gosto. E aí eu coloco como subtítulo Gosto como experiência estética. Esse nome tirado, obviamente, de uma das nossas referências bibliográficas que a gente viu aí agora, que foi o do Nicola Perullo. Nicola Perullo, ele é um pensador, um filósofo italiano. Ele tem trabalhado, ele é um dos que tem mais produzido, na verdade, uma produção filosófica a partir dessa ideia do gosto. E tem sido bem interessante acompanhar essa produção dele. E eu pude acompanhar de perto, porque, afinal de contas, ele é meu orientador do doutorado, um dos meus orientadores, né? Meu orientador lá da Itália, desse período que eu estive por lá, estudando exatamente isso. O que é essa estética do gosto? Bem, aqui está dando um pequeno pau, assim, mudando. Deixa eu ver se eu consigo travar aqui. Para a gente poder entender filosofia e estética do gosto, a gente precisa voltar um pouco à ideia do que é essa filosofia e essa estética, do que a gente está falando. Porque para a gente chegar até nesses textos que a gente compartilhou, a gente precisa ter um percurso. É claro que nesse texto que vocês viram do Perullo, ele faz um pouco esse percurso, né? Ele fala assim, essa ideia do gosto, ele começou ali com os filósofos, parará, debatendo sobre isso, e aí depois da Revolução Francesa, você tem esse deslizamento semântico da ideia de gosto, que passa de uma atribuição do sentido paladar, ou seja, isso tem gosto de açúcar, né? E ele passa então a se referir a uma percepção, a um juízo de valor. Ou seja, o gosto
como bom gosto ou mau gosto, que você usa não só para se referir à comida que você experimentou pelo paladar, mas sim a todas as suas experiências, principalmente no âmbito artístico, que tem a ver com todos os outros sentidos, principalmente da visão e da audição. Este é um bom quadro, um bonito quadro, né? Então, você tem bom gosto porque você aprecia essa obra de arte. Então, a ideia de gosto, ela passa a ser, então, ressignificada, para além da filosofia antiga, da filosofia clássica, né, grega, por exemplo, em que o gosto ele estava ali associado mais ao paladar. Perfeito? Deixa eu diminuir esse coisa aqui, porque está me atrapalhando, né? Vocês estão vendo a tela mudar, não? Interessante. Estava mudando, mas parou agora. Agora parou. Beleza. Vamos ver se eu consigo passar para a próxima sem problemas. Bem, a gente já deve ter ouvido falar nesses campos da filosofia e da estética. Tá? E quando a gente está falando de estética, a gente não está falando do que se tornou a estética nesse mundo pós-contemporâneo aí, que ele tem muito mais a ver, e ele é, inclusive, uma disciplina própria, voltada aí para o esteticismo, que seria, então, esse trabalho com estética no sentido de a estética facial, né? De trabalhar com das esteticistas ou dos esteticistas que trabalham com a estética do rosto ou do corpo, nesse sentido mais voltado para, enfim, para a boa forma, ou então para a beleza da pele, né? A beleza pessoal, enfim. A gente está falando da estética como essa disciplina filosófica. E para a gente falar dela, a gente não pode esquecer desse pessoal aí, gente. Os gregos. Que, pelo menos para a nossa cultura ocidental, foram quem pavimentou toda essa rota que a gente está caminhando. Bem, para a gente entender o lugar da estética como disciplina, a gente vai lá em Sócrates. E aí, em Sócrates, ele entendia a estética como um atributo importante para a filosofia, no seu sentido de entender como você pode apreciar a vida, ou a arte, né? Ou então, enfim, consegue pensar nesses atributos referentes ao sensível. Mas Sócrates, ele negava os atributos do paladar e do olfato para fins de experiência estética. Então ele falava, um filósofo não pode ficar se ocupando dessas coisas de comer, porque isso aí é irrelevante. Somos que nem os animais, a gente come porque a gente precisa comer e acabou, entendeu? Então Sócrates entendia isso. Ele é superado pelas ideias platônicas, né? Platão ele vai então sugerir que, opa, existe sim, né, uma apreciação artística, mas ela se dá pelos sentidos. E principalmente, não exclusivamente, pelos sentidos da visão e da audição. Por meio da visão e da audição, a gente pode alcançar o prazer estético daquilo que é belo. E aí a gente entra nesse terminho, belo, que não é o cantor de pagode, mas é sim o belo. O que é o belo? Então, para Platão, o belo é aquilo que você vê. Você viu, é belo, não é? Mas Aristóteles, ele propõe, então, um olhar sobre essa beleza, ou então sobre os atributos, os fundamentos estéticos, a partir da poesia, né, da poiesis do Aristóteles. Então ele vai falar assim, ó, a gente precisa de uma poética para acessar a complexidade da nossa apreciação estética. Ele passa, então, pelo intelecto. Então essa é a grande contribuição de Aristóteles para toda essa discussão. Então ele foi o primeiro que coloca e pavimenta esse caminho, falando assim, olha, tem mais do que se dá a ver para a gente poder entender o que é estética. E aí você tem, como uma última contribuição, pelo menos para o nosso interesse, tá, de tentar tratar sobre a gastronomia, que é
a proposta de Epicuro. Epicuro, que é muito associado aí à comida, né? Ele é o grande filósofo, né, dos foodies, que se fala, né? Que o Epicuro foi o camarada que trouxe o prazer, o hedonismo de se comer e de se beber para o centro da discussão filosófica. Só que, nesse sentido, ele estava atacando a ideia de alimentação ou de gastronomia. Muito bem que esse termo gastronomia ele não existia nesse momento, mas ele atacava o comer e o beber por um lado que é isso abre espaço para a nossa expressão do prazer, né? Para nosso entendimento, nossa sensação, né? Desse hedonismo, desse bem-estar ou dessa felicidade, né? Ele também era um filósofo que tratava sobre a beleza do descanso, né? Do relax. Então, Epicuro ele traz essa contribuição, apesar de que ele não entra ainda em termos estéticos frontalmente ao falar de comida. Bem, passaram-se os tempos aí e a gente vai então para dar um salto, né, lá para o século XVI, né, 17. Kant. Immanuel Kant, o filósofo alemão, que trouxe aí, né, a crítica da razão e trouxe muita contribuição, né, para essa discussão iluminista, digamos assim. E ele vai tratar, então, o belo de uma forma mais profunda. Ele vai ser o primeiro que vai tratar o belo, essa ideia de beleza, como algo que é, sim, estético. Ou seja, é uma filosofia, é uma disciplina dentro da filosofia, que é essa do belo, que trata das coisas que dizem respeito à estética. Mas ele faz uma separação. O Kant vai falar o seguinte, tem essa rosinha vermelha aí que vocês estão vendo, né? Ela está aí por causa do Kant. Porque o Kant colocou assim, a gente tem como perceber o belo de duas formas. O primeiro é esse objetivo, que são a partir das características. Esta é uma rosa vermelha. Beleza? Todo mundo concorda. Agora, essa é uma observação. Então, a natureza nos dá esse tipo de exemplos, esse tipo de percepção, que são muito fáceis. E você faz, então, uma associação da rosa, que é vermelha, e você entende a rosa e você entende o vermelho, junta os dois e você cria o juízo estético, que é essa rosa vermelha é bela. Então você vai ter uma rosa vermelha, que todo mundo entendeu como sendo uma rosa vermelha, e agora você tem a crítica do juízo, que é esta rosa vermelha é bela. Ela é bela porque ela é uma rosa e é porque ela é vermelha. E aí vão ser vários motivos. E aí é onde a gente pode discordar, ou concordar, enfim. O que acontece é, a rosa vermelha é bela, e Kant vai entender isso, por conta dessa construção que a gente faz a partir da nossa relação com o objeto. Entendeu? E aí é o que o Hume, que também na mesma época de Kant, ali 1700 e alguma coisa, vai trazer essa ideia, essa proposta do sentimento estético. Ou seja, a rosa que é bela, a rosa bela que é vermelha, e a rosa bela que é vermelha que me traz essa sensação que eu descrevo como bela, ou como, sabe, prazerosa. Então, esse seria o sentimento estético, que dependeria, então, não só mais do juízo de quem está observando, para poder chegar à conclusão de que isso é belo por quê, mas sim o sentimento estético que vai personalizar esse ato de experiência estética. Que vai falar assim, eu sinto essa informação, eu percebo essa informação como algo que me faz bem, ou algo que agrada aos meus olhos. Kant aqui ainda, e Hume também, estão falando dos atributos, principalmente visuais. Depois, e aí já está falando do século XIX para o século XX, aparece então Wittgenstein, John Dewey, com suas contribuições. Wittgenstein, que é quem vai abrir, né, a cachola para a gente pensar a estética de um modo muito mais amplo. Ele vai falar o seguinte, acabou. Não existe objetividade. É tudo subjetivo. Então ele vai pegar Kant, que era quem tratava isso, ele falava assim, opa,
Eu tenho essa aproximação estética que é objetiva, que eu percebo, e o subjetivo, que é aquilo que eu imagino ou sinto a partir do meu contato com o objeto. E o Wittgenstein, que é austríaco, né, era austríaco, ele vai tentar dissolver essas fronteiras. E o Wittgenstein ele vai dar essa contribuição de dissolução de fronteiras que finalmente vai permitir que a gente trouxesse, que a gente traga, né, a ideia do ato de comer, não só como prazer hediondo de comer, mas sim como essa categoria estética do experimento, dessa realização estética. Dewey, pragmaticamente, porque ele é um filósofo pragmático, ele vai trazer, então, que isso, olha, tudo que for arte é estético. Então, a arte é o grande objeto para a gente poder discutir, pensar, ou, enfim, entender o que é esse sentimento estético que o Rumi falava. E isso, gente, a gente está falando da primeira metade do século XX. No meio do caminho, a gente teve a contribuição, que a gente já comentou anteriormente, que foi a contribuição do Brillat Savarin. Perfeito? Brillat Savarin, que escreveu Fisiologia do Gosto, e que ele fazia, sim, uma aproximação filosófica do gosto, entendendo que a prática, a boa mesa, né, a prática da boa mesa, que as regras de etiqueta, que os atributos sensoriais, eles faziam parte, sim, de uma expressão prazerosa e artística no limite. É claro que o Brillat Savarin ele tinha essa limitação de entender esses prazeres de uma forma, como Dewey entenderia depois, muito pragmática, entendendo que a boa mesa são os bons vinhos, ou então o bom apreciador, ou seja, o gourmand, ele que era o camarada que tinha esses acessos. E ele não estava muito errado em falar isso. Por que não? Porque, afinal de contas, a arte ela vem dessa aristocracia, ela vem ditada justamente por essas camadas superiores, socialmente superiores da nossa sociedade. Então, gente, aqui que começa a conversa, que é o quê? O bom gosto. E aí, você tem bom gosto, você tem mau gosto. Isso é bom, isso é ruim. O bom gosto, e aí a gente fala do início dos anos da primeira metade do século XX, e aí o pessoal da comunicação deve lembrar da escola de Frankfurt, a qual acho muito interessante as suas propostas e tudo mais, mas que ela empacava nessa ideia do bom gosto. A escola de Frankfurt foi super libertadora para a gente pensar a arte no centro dos processos de comunicação. No entanto, tinha o danado do bom gosto. Então, por exemplo, a escola de Frankfurt era aquela que entendia como bom gosto uma coisa mais elevada, que seria, por exemplo, o jazz. O jazz e a música erudita, eles são exemplos de bom gosto. Então, o prazer estético ele está aí. Ele não aconteceria na música popular. Entendeu? Ele não aconteceria abaixo, então, dessa intelectualidade. Então, Wittgenstein é quem quebra um pouco essas diretrizes sociais sobre bom gosto. Mas está tão incrustado na nossa sociedade, mas o jazz não é popular? E aí, sim e não. O jazz, no momento da escola de Frankfurt, quando a gente está falando, ele era consumido apenas pela alta classe. Entendeu? Então você tinha um momento histórico realmente que definia por que o jazz. Né? E aí realmente é uma questão específica dessa bibliografia. Né? Mas a gente percebe esse padrão, isso naquele momento. A gente percebe esse padrão se repetindo. Até hoje, Simval, talvez. Por quê? Porque apesar do jazz poder trazer esse sentido de erudição, né, de classe alta e tudo mais, você tem uma diversidade de fenômenos, inclusive dentro da música, né, que vai confundir essa história toda, sabe? Aqui tem um festival de jazz patrocinado, interessante, nunca cerveja. É uma associação que a gente pode fazer, porque de fato a gente herdou esse imaginário que não se rompeu até hoje do popular e do erudito. Está tudo muito separado e sempre esteve separado.
Se você for pensar hoje como escola de Frankfurt, você pode colocar, talvez num padrão mais elevado, essa música, a música clássica, ou então a música, enfim, não necessariamente clássica, mas pelo menos a música intelectualmente aceita, em contraponto, por exemplo, ao funk, quebradão, ao pagode, entendeu? De mesa, sabe? Então, essa disputa para a estética era muito cara naquele momento, porque você tinha uma atribuição estética que vinha da erudição, ou seja, dos sons dos experts que conseguiriam entender e processar aquilo e, enfim, consumir aquela música entre charutos e conhaques. E você tinha, então, a música popular, que não teria atributos estéticos, ou seja, não teria beleza. Ele agradaria do ponto de vista hedônico, do prazer, mas não do que é belo, sabe? E é claro que isso já foi por água abaixo, né, gente? Que nem a gente estava falando naquela última aula, antes da super aula da Tainá, a gente falava sobre o Benjamin. O que o Benjamin fez? Ele propôs essa ideia de aura, em que você tinha uma revelação na obra de arte colocada ali pela primeira vez, e que ela não se replicaria, ou não se sustentaria como arte nessa reprodução, entendeu? Só que a gente já entende hoje que, gente, não tem mais essas barreiras, sabe? Essas barreiras atrapalham e nos levam a esse julgamento que é raso, entendeu? Então a estética, o que a gente vai começar a entender com o Wittgenstein, é que a estética ela não está relacionada diretamente à percepção do que é belo, mas sim o belo está dentro do problema estético. Então a estética, gente, são expressões e percepções. Vamos entender melhor daqui a pouco. E aí, só para amarrar a nossa cordinha aqui, nosso roteirinho para o nosso interesse central, porque há muito mais coisa da gente falar de estética, principalmente no sentido de arte, aqui, só que eu quero dar esse pulo para a ideia da estética do gosto. A estética do gosto foi um termo que o Perullo se apossou, então na Itália, mas que já estava sendo trabalhado pelo Brillat Savarin, e depois você tem a Caroline Kosmayer, nos Estados Unidos, abrindo essa discussão, talvez pela primeira vez, dentro de uma cadeira de uma universidade, sabe, uma cadeira de filosofia numa universidade, trazendo, então, os atributos filosóficos de fato da comida, ou da alimentação, ou da gastronomia. E isso, gente, foi em 1990 e poucos, 90 e muitos, 96. Então é muito recente. Ou seja, comida, gastronomia, começou a ter esse debate sobre o belo, sobre a estética, nos anos 90. Enquanto nos anos 90, a gente já estava derrubando os mitos de Walter Benjamin, entendeu? Lá do pós-guerra do século XX. Então, assim, a gente teve um vácuo muito grande em que não se discutiu filosofia e estética do ponto de vista, quer dizer, alimentação e gastronomia do ponto de vista da filosofia e da estética. E quem vai fazer isso agora, pra você ter ideia, tá todo mundo vivo aqui, só para vocês terem ideia, a Caroline Kosmayer, o Nicola Perullo, o Kevin Sweeney, que escreveu a Estética da Comida. Essa galera começou agora, então, a trazer e tratar esse tema. E é por isso que esse tema ainda não está cunhado dentro de universidades, das nossas faculdades e dos nossos cursos de gastronomia. Porque ele, de fato, é muito novo nesse sentido. A produção intelectual e acadêmica da estética do gosto começou por agora. Né? Em termos acadêmicos, né, pelo menos, é por agora. Bem, opa, deixa eu voltar aqui. O nosso ponto de partida para a conversa de hoje, que aí eu vou explicar melhor todas essas referências que eu joguei para vocês, assim, o paladar experimenta-se. Essa é uma máxima que a gente vai utilizar. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. O paladar experimenta-se. Qual que é o lance desse negócio de experimentar? A experiência estética, ou seja, a experiência experimentar.
está no centro da questão. Em minha educação do gosto, não foi orientada pelo Montanari. Legal. Educação do gosto é um dos caminhos, né? Que foi a ideia do gosto como cultura, né? Como uma criação cultural e tal. É um dos caminhos para a gente chegar nesse aspecto filosófico, né? Mas ainda assim não chega nele, né? Não chega nessa problemática que a gente está trazendo aqui agora. Então, gente, a ideia do gosto como experiência, ele é o seguinte, vocês já devem ter lido aí, vamos começar pelo Perulo, por exemplo. O que ele entendeu ali nesse livro? Que o seguinte, que a arte se ocupou por tanto tempo, dominou por tanto tempo essas propriedades do que é estético, ou do que é belo, que não tinha espaço para mais ninguém, sabe? Sendo que hoje, a gente pode derrubar essas barreiras, entendeu? A gente pode falar sobre uma estética do futebol, sabe? A gente não fala do futebol arte, mas a gente precisa sempre recorrer à arte, entendeu? A gente só fala que a comida tem essa presença estética, se referindo a ela como arte. Por isso que a gente debateu. Comida é ou não é arte? Na verdade, gente, para o propósito estético, não interessa. Olha que beleza. Não interessa se comida é ou não arte. Para a gente discutir gastronomia no campo estético, não importa. Porque a estética ela é uma disciplina que dá conta da vida. É a nossa relação por meio dos nossos sentidos. Em linhas bem gerais, estética nada mais é do que essa disciplina que dá conta da nossa percepção do mundo, de tudo que está em volta, a partir dos sentidos. Ou seja, a gente aplica os nossos sentidos para perceber o que está em volta de nós, e isso é a experiência estética. O problema são, quais são esses sentidos? Para a arte, sempre foram a visão e a audição. E aí por que a gente sempre usou o termo esse prato é esteticamente lindo? Por quê? Porque a gente está falando dos atributos visuais. Esse é o vício que a gente trouxe para a discussão estética, que é culpa, sim, da arte, que por muito tempo dominou esse campo, da audição e da visão. E no texto do Perulo, como vocês devem ter lido, vocês vão ver que existe, historicamente, uma hierarquia, uma hierarquização dos gostos, dos sentidos, que entende que os sentidos superiores são visão e audição. Eles são mais importantes do que os sentidos inferiores, paladar, olfato e o tato. Então, nessa disputa, você entende que, ora, pela visão e pela audição, eu consigo ler, eu consigo entender, eu consigo ver um filme, eu consigo olhar uma obra de arte, sabe? Eu consigo ouvir uma música e entender e capturar essa música. E aí a gente não relega os atributos do tato, do olfato e do paladar para essa capacidade intelectual de entendimento, de entender. Como não, gente? A gente não pode entender melhor se a gente come, ou se a gente cheira, ou se a gente toca. Ou seja, não seria melhor se a gente não tivesse nenhuma hierarquização? Se simplesmente horizontalizasse, ou então colocasse cada um no seu lugar, né, dos seus sentidos, entendendo a contribuição de todos para uma experiência que é total? Ou seja, nessa discussão, a gente vai falar sobre como que uma questão pode ser apreciada pelos olhos, descartando a experiência. Como é que você vai ao cinema assistir a um filme e você usa apenas a visão e a audição? É impossível. Você vai ter o tato, você vai ter o paladar e você vai ter o olfato. Porque você vai comer uma pipoca lá dentro. Você vai colocar um chiclete na boca. Aquele chiclete, aquela pipoca, aquele cheiro de pipoca, de manteiga industrializada, ou margarina, sei lá, aquele troço, sabe? Aquele cheiro de Cinemark, entendeu? Do tapete, sabe? A aspereza do tapete, o ronronar da cadeira, sabe? A pesada que você toma atrás, a risada das pessoas, os ruídos que estão todos em volta dali, tudo isso vai contribuir para você entender aquele filme que você está vendo. Ou seja, você tem uma experiência estética. Você não tem apenas a visão e a audição elaborando um formulário sobre aquele filme ser bom ou ruim. É muito mais complexo que isso.
E aí a gente pode problematizar o papel, inclusive, da crítica. É claro que a gente vai trazer isso na próxima aula, quando a gente falar das subversões, né, dessa experiência estética, que a gente está chamando de circo da comida, ou então o pornô da comida, né, que são, na verdade, essas deturpações da experiência estética. Não deixa de ser experiência estética, mas a ideia da crítica é essa. Muitas vezes a crítica foi relegada a ser entendida como aquilo é bom ou aquilo é ruim, sendo que a crítica, para criticar, ou seja, para ter um juízo crítico, como Kant já falava, ela precisa entender o processo de uma forma mais profunda, né, de uma forma experimental, ou seja, partindo da experiência. Deu para acompanhar aí, gente? Consegui explicar para vocês direitinho ou vocês estão com um nó na cabeça? Me contem aí. Amora, tá mais ou menos assim. Não terminou, gente. Eu vou explicar ainda melhor, mas é importante só que vocês entendam um pouco essa linha do tempo. Né? Nesse momento, o importante é entender que essa ideia da estética começa ali e chega aqui. Entendeu? Começa com audição, com visão. Nó da zorra. Que bom, que bom. Vamos voltar ali para a nossa tela, que agora, quando a gente vai falar do paladar, experimenta-se, aí a coisa fica um pouco mais clara para todo mundo. Entende? Eu só esqueci de colocar no minuto correto o nosso videozinho, porque a gente fica vendo cineminha aqui também, né, gente? É importante também. Só um segundo. Vamos lá. O paladar experimenta-se. E ele experimenta-se como? Ele experimenta-se a partir disso, ó, percepções e crises estéticas. Que viagem, né, gente? Meu Deus. Mas, enfim, o que são crises? Para Gumbert, que é esse autor que escreveu um texto muito bonitinho chamado Pequenas Crises do Cotidiano, ele vai falar que a estética, a experiência estética, se dá no prazer desinteressado e na produção de sentimentos íntimos sem finalidade específica. Olha só onde está chegando falando de estética. A experiência estética que Gumbert cita, ele traz um exemplo muito divertido, que é o seguinte: vou fazer a barba. O ato de fazer a barba é o ato rotineiro, comum, monótono, algo que a gente faz todo dia, correto, gente? Quer dizer, não a gente, mas entendemos. Pode ser fazer a barba, escovar o dente, enfim. Mas, de repente, você está com uma barbona, tipo essa do Amora aí, ó, que está grandona, aí fez a barba. E aquela surpresa das orelhas que você não via nunca mais. Na quarentena, né, foi esse efeito que a gente teve. Aquele cabelão que a gente tinha. De repente some aquilo. Dá uma outra impressão. E a gente toma um susto. A gente percebe algumas coisas ali. Isso é uma crise estética, para Gumbert. Entende? Ou seja, aquilo nos despertou uma cisão naquela rotina. Então a gente tinha como rotineiro fazer a barba. Passamos 3, 4, 5 dias, ou então 3, 4, 5 meses. E quando fizemos a barba, então cortamos o cabelo, então mudamos essa rotina a partir do próprio ato rotineiro que você já estava fazendo, mas de repente você percebeu uma coisa diferente ali, sabe? É um piado de um passarinho que nunca acordava junto contigo e de repente tem um passarinho novo ali nas redondezas e você percebe aquilo. Porque esses atos, esses sons da vida, eles são percebidos sem nenhum interesse. Mas, de repente, tem um que chama atenção. Sabe? Ou seja, aquilo é a sua experiência dentro daquilo que você está vivendo.
e você tem, então, uma ruptura na sua vida para uma percepção que te trouxe algum sentimento íntimo, algum tipo de ideia ou de prazer, sabe? Um outro autor vai chamar de fratura estética, que aí ele vai falar o seguinte: é aquele acontecimento repentino. De repente rolou um negócio ali, você não sabe o que é, você não sabe se é bonito, se é ruim, inclusive se é verdade ou mentira, né? Mas pode ser tudo de uma vez só. Ou seja, é uma espécie de confusão de sentimentos a partir de algum gesto, ou a partir de algum ato, ou a partir de alguma experiência que você teve, e que vai te trazer algum tipo de significado. E o que é essa percepção, ou essas percepções? Elas nada mais são do que a razão de todas as experiências que a gente tem com esse objeto que nos provocou ela na primeira jogada. Pode ser a flor de Kant, a flor vermelha. Pode ser um prato de comida. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente já conhece, né, gente? Aí. Hoje o pessoal fala muito no efeito Ratatouille. Mas antes disso, você teve o efeito das Madeleines de Proust. Não foi? Quem não se lembra, eu vou compartilhar com vocês também depois esse textinho. É fácil de achar também na internet, tá? Que é o texto de Proust, de Michel Proust, que escreve sobre as Madeleines, um chá que ele tomava na infância. E que, na idade adulta, ele foi comer essa Madeleine, esse biscoitinho fofo, né? Francês. Ele foi comer e se remeteu, fez uma viagem até a sua infância. Algo que foi replicado com... Olha só, aconteceu isso uma vez. Benjamin falaria que essa aura não se repetiria. Aí veio o Ratatouille e copiou. E por isso é pior? Não, né, gente? Pode ser uma coisa belíssima. Aliás, eu acho que foi um ato de gênio, essa cena, né, em que, não sei se está todo mundo familiarizado aí, com a cena em que o crítico de gastronomia entra no restaurante, que é comandado, na verdade, e às escondidas, por um rato, e ele vai provar esse pequeno e singelo prato chamado ratatouille. E quando ele coloca essa garfada na boca, ele faz uma viagem até a sua infância, né, de camponês, né, filho de camponeses franceses no interior da França, sem muito recurso, comendo essa saladinha aí, quente de legumes. Então ele come aquilo e se remete então ao passado, ou seja, a essa memória. Essa epifania seria então essa grande crise estética. É isso que a gente está falando quando a gente está falando de crise estética. A gente está falando da Madeleine de Proust e a gente está falando do efeito Ratatouille. Mas não só, entende? Ou seja, não sei se temos um nome para dar para esse tipo de... Talvez a psicologia já tenha dado essa resposta. Eu não pesquisei o suficiente para chegar nelas, mas provavelmente já deve ter um nome para esse tipo de efeito, né? Esse tipo de captura da memória que se faz presente por meio de um sentimento que é maravilhoso, ou então que a gente não consegue interpretar de primeira, que pode ser inclusive um sentimento ruim, tá, gente? Sabe, provar aquele negócio e lembrar dos piores momentos da sua vida. Também acontece do mesmo jeito. É porque aqui, para ser poético, o sentimento bom ajuda um pouco mais. Não é isso? As Madeleines de Proust e o efeito Ratatouille. Isso para a gente poder chegar à seguinte conclusão inicial, né? Não temos conclusões definitivas aqui, tá, gente? A gente vai chegar à conclusão de que empratar um prato, tem uma redundância aí, mas tudo bem, empratamento não é estética. A estética não está no empratar. Ou seja, não é só. Você pode, sim, colocar uma potência estética no empratar, ou perceber esteticamente um prato de comida. Só que, quando a gente se refere a um prato estético, quando fala de estética,
E aí, sim, Val, já te provocando aí, já te falei que você não vai poder ficar muito tempo calado. Quando a gente fala dessa disciplina de estética, principalmente no que diz respeito ao empratamento, a gente está pensando nas formulações organizacionais, né, no joguinho de Tetris, que te ajuda a deixar um prato mais apetitoso, ou mais bonito. E boniteza, o belo, não é estética, como a gente estava falando. Ele está dentro da proposta estética. Eu não estou querendo dizer, gente, vocês não podem mais usar o termo esteticamente bonito, porque afinal de contas isso aí está na nossa cultura popular, está no nosso jeito de falar e já existe, já é dado, é fácil de entender. Mas há um problema que a gente precisa compreender também para poder usá-lo melhor, que estética é muito mais do que o prato bonito. Aliás, como é que você tem um prato que é esteticamente poderoso ou agradável, digamos assim, se você está acessando ele apenas pelos olhos? No máximo ali pelo olfato, né, que é talvez aí o cartão de visita, né, quando o prato chega à mesa, ou melhor, a audição, né, porque você ouve lá da cozinha, todo o tilintar dos talheres e tudo mais faz parte da experiência. Mas, enfim, você acessa com os olhos. Só que essa experiência do restaurante, do prato de comida, ou, enfim, de qualquer coisa da nossa vida, ela só é completa depois de ser experimentada na sua totalidade. Perfeito? A crocância de um prato, lei dos 9 em 4. Tá, vamos lá. A crocância de um prato. Ele pode ser tato se você estiver tateando, Amora. E claro que você tem tato na comida. Tem comidas que você come com a mão, não é isso? A batata frita mesmo da lanchonete, você pega ali, ó, sabe? A manga, espada, ali direto do pé, entendeu? Que você lambuza e escorre por aqui. Gente, pensa numa experiência estética, sabe? Morder a manga, que ela explode em suco e sabor e aquilo escorre pelo braço. Né? Aqueles sulcos, né? Regra dos 3/3, na verdade. Legal, Simval. Depois você explica isso aí pra gente. Bem, então, quando a gente está falando desse acesso estético, a gente está falando do ponto de vista de experiência. E aí você tem, nessa telinha, o purê do Joël Rebuchon, não é isso? Não sei se vocês conseguem ver porque está em preto e branco, né? Tive essa bela ideia de colocar tudo em preto e branco. Mas, enfim, é o purê do Rebuchon, um purê famosíssimo, né? Que, aliás, eu adoro a receita dele porque é basicamente metade batata, metade manteiga, né? Enfim, ele faz esse purê e depois ele passa, eu acho que é a faca, né? Dando esse tracejado aí, ó, para deixar dessa forma. Isso não é estético. Pode ser belo, pode ser o quê? Visualmente agradável, mas a experiência estética desse purê, ele vai se dar à medida da sua relação com ele. Obviamente, pode ser uma relação como a gente está tendo agora, vendo uma foto preto e branco, uma tela do Zoom, do outro lado aí. Isso é uma relação que a gente tem. Outra é a gente vendo o vídeo dele fazendo. Outra é a gente fazendo em casa isso, sabe? Ou no restaurante, reproduzindo e aí experimentando. Outra é você indo lá no, enfim, não se dá mais, né? Para ir no restaurante e com ele mesmo fazendo, né? E você experimentar. Ou seja, tem um aspecto da viagem, da locomoção, do lugar onde você está. E aí a gente, do mesmo modo que a gente não pode falar que esses pratos são estéticos, a gente também não pode negar a potência estética do nosso amigo Salt Bay. Aí, ó, o turco, sabe, que faz essa coisa linda aí, ó, com sal para em cima da carne. Esse famoso... A experiência estética depende do interlocutor. Depende de ti, de si, né? Como fica a estética no caso da comida feia. A comida feia é uma proposta estética. Perfeito? O feio, ele também tem que ser considerado nessa equação. Obrigado, Jéssica, porque realmente é um tema... O que é feio? E aí? A mesma pergunta. O que é belo? Entendeu? A rosa vermelha.
Depende da relação com partilha dos interlocutores, por assim dizer. Sim, porque é um juízo, é subjetivo. O que é feio, o que é belo. Amora, maniçoba é linda. Na resposta aí do nosso colega falando. Ó, esteticamente agradáveis. O que é? O que é esteticamente agradável? E isso, gente, é muito interessante porque é o seguinte: como dispositivo estético, comunica muito mais do que só os sentidos. Porque, afinal de contas, o nosso julgamento, ele é cultural, galera. Não é isso? A maniçoba, ela pode ser horrorosa e ela pode ser linda. Depende. Você está vendo isso em qual situação? Entende? Sabe? Enfim, você tem também casos extremos, né? Comidas que não são comidas, né? Que, por exemplo, comida de prisão, que a gente tem no nosso imaginário, aquela ideia daquela comida mal feita, largada e até mesmo estragada, entendeu? Colocada diante de si. Aquilo é estético. Ou seja, ele possui uma estética. Ele possui uma ironia jogada por causa do... O prato da cadeia, ele possui uma estética própria daquele ambiente. Aliás, estamos aqui conseguindo visualizar esse pequeno exemplo que eu dei nesse ponto de vista, de uma coisa ruim, de uma coisa que não deve ter um cheiro agradável, não deve ter um gosto bom e visualmente é horroroso, sabe? A gente vai chegar a isso porque a gente entendeu isso como uma estética, que nem quando a gente julga uma comida ser comida de hospital. Você lembra da famosa? Parece comida de hospital. Ou seja, ele te dá a experiência estética de se comer no hospital. E no hospital você vai ter acesso a uma comida que é com menos gorduras, com menos sal, com menos isso, com menos tudo, e que vai depender de vários fatores e que, de fato, vai ser aquela comida talvez insossa. Então, essa ideia do insosso, ela é projetada como um juízo que a gente vai fazer, que é estético. De tudo isso, como poderíamos fazer uma definição nova de estética, não precisamos, Amora, definir estética novamente, porque a estética dá conta disso, ela dá conta de tudo. Quer ver? Ó? Vamos lá. Dá conta de tanta coisa que a gente tem aí o nosso texto do Byung-Chul Han, o filósofo coreano, que escreveu A Salvação do Belo. Olha só que interessante. Vocês, quem pode ler aí esse trechinho inicial, não sei quem conseguiu ler, alguém conseguiu? Da Salvação do Belo? E eu falei para vocês que a gente ia falar sobre Brazilian Wax e iPhone. Gente, o que é a ideia do Brazilian Wax e do iPhone? E aí, amor, já aproveitando a sua provocação, a gente já redefiniu a estética. O que é esteticamente agradável, belo, interessante. E aí, fora da gastronomia, por exemplo, ou mesmo da arte, o que é a depilação total, chamada de Brazilian Wax, senão o novo entendimento do belo. O entendimento de que, opa, o belo é o corpo sem pelo. O corpo liso. A estética do liso. A estética do polido. O iPhone, ele funciona da mesma coisa. O iPhone, ele não pode ter rugas. Você precisa deslizar o seu dedo, não só na tela da frente, como em todos os cantos dele, e sentir o prazer estético do liso e do polido. Entende? Hoje, o nosso referencial de prazer estético começa a ser modificado a partir dessas pequenas coisas. Então, como o liso e o polido, eles são referenciais da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá, para o nosso julgamento estético, então, para a gente, cria-se negatividades. O clean, amor, exatamente. Ou seja, tudo aquilo que for carregado de negatividade não me é aceito. Eu não aguento mais usar um telefone com botão, porque aquilo é áspero. Olha só a estética do tato. A gente está falando da estética do gosto, estética do tato. Nossa, eu não gostei da forma como desliza meu dedo nessa tela. Perfeito?
Ou seja, o corpo com pelo, ele também é um objeto de negatividade. Eca, não é isso? Você cria um sentimento cultural de repulsa ao corpo com pelos. E foi o que fez, inclusive, o nosso amigo aí, Andy, interpretado pelo Steve Carell, chegar a essa cena do virgem de 40 anos. Os amigos falam, bicho, você não vai conseguir mulher com esse peito cabeludo. Depile. Tire. Fique liso. Porque a aspereza, ela dá repulsa. Na nossa modernidade é essa. Inclusive, se você for, de fato, né, para todas as nossas simbologias do que é belo, hoje, nessa área, talvez, da sexualidade, da intimidade, né, e a partir aí dos ensaios fotográficos, o que é sexy, né? Você não vê mulheres com pelos naturais, obviamente. Você vê sem pelo nenhum. Perfeito? Aliás, se ela tem pelo, aí é um problema. E aí você precisa, então, ter a depilação como uma prática rotineira para atender uma necessidade estética que este mundo te coloca. Isso serve para tudo. Inclusive para o gosto. Inclusive para o prato de comida. Por que a gente emprata o prato? A gente faz o empratamento justamente procurando que eles tenham o mínimo possível de negatividade, ou seja, de barreira de acesso a quem vai encontrar esse seu prato de comida. Você precisa criar um yin-yang aí nele. Você precisa criar um balanço que seja agradável aos olhos de acordo com o nosso tempo, daquilo que se espera. E é por isso que o empratamento de comida ele vai mudando ao longo do tempo. Como assim? Você vai ter o prato minimalista francês, não é isso? Calma aí, gente. Sim. O prato minimalista francês, que foi um referencial de alta gastronomia, digamos assim, por muito tempo. Por mais tempo, aliás, do que deveria. Mas isso fez o nosso imaginário de um modo total. Tanto é quando a gente fala, tem um restaurante de alta gastronomia, eu não posso ter um prato transbordando pelas beiradas. Eu preciso ter um prato em qual mais da metade dele está desocupado. É claro que você tem sentidos e que você cria a partir dessa criação do empratamento. O nosso vilão aqui não é o empratamento da comida, tá, gente? Não existe esse vilão. A ideia é realmente a gente entender o que está por trás desse fenômeno. Por quê? São tudo tendências. Se o empratamento clássico francês, sabe, daquela peça central com molho em cima, né, ou então com molho servido à parte naquele colocadorzinho de molho aí, qual é o nome, gente? Na molheira, né? Se você tem essa formulação, você vai repeti-la até que você tenha um camarada como Jamie Oliver, e aí vocês lembram do Jamie Oliver, não é isso? Que ele vai criar a sua estética. Todos vão criar as suas estéticas. Qual a estética do Jamie Oliver? Chega esse garoto, descoladinho, com as mãos sujas, e cozinha com a mão suja. Ele pega aqueles mirtilos lá, fica a mão toda azul, e aí depois ele vai pro purê de batata, e com aquela mesma mão ele mexe na salada, e ele vai mexer um monte de coisa. É a estética do rústico. A estética do rústico. E é por isso que o McDonald's se apropriou dessa história. Vocês lembram daquela propaganda? Vamos lembrar aqui? Só para a gente ver como que é uma projeção, né, dessa nova estética do rústico para fins mesmo audiovisuais, digamos assim. Cadê? Eu estava com ela aqui no ponto, gente. Olha, sumiu. Tá, pessoal, me desculpem. Vou ter que narrar. Só porque eu tinha colocado, mas quando eu fechei a tela para abrir de novo minha apresentação, sumiu. Enfim, não vai ter muita perda. O McDonald's simplesmente fez a nova narrativa deles do Mac Gourmet, do São Luís, no qual coloca um garoto com a barba por fazer, sabe? Indo no mercado, numa feira, pegando uns cogumelos sujos, cheirando um queijo emmental
E a partir daquele movimento, ele cria um lanche industrializado, que é o Mac Gourmet. Por quê? Porque o McDonald's ele vai trabalhar justamente com esse novo imaginário. O que muda não é a estética, entendeu, gente? O que muda são os imaginários. A projeção estética, ela está ali, entendeu? A experiência estética, ela vai ser realizada. Mas o que vai moldar a nossa forma de acessar essa experiência é justamente essa novidade que esse tempo nos trouxe do rústico. Muito graças, inclusive, ao Noma, esse restaurante que foi projetado aí a melhor do mundo por conta da revista inglesa. E ele trabalhava muito com essa ideia de se aproximar do campo, mexer pouco nos alimentos e trazer um prato que traga, então, esses elementos de uma forma natural. Do mesmo jeito que se fazia na época de Ferran Adrià, quando a gente falava ali, né, daquela cozinha molecular, você tinha uma estética ali. Então, a estética era coisas, como a Tainá falou, né? Coisas esferificadas, coisas em formato de bolinha, espuminhas. Isso tudo são criações dos imaginários e que vão sendo compreendidos na experiência estética a partir dos seus tempos. Entende? Hoje, você pode entender como brega. Não é isso? As esferificações, a espuminha, não sei o quê, agora virou brega. Só que agora o rústico, aquele prato, né, o peixe do Alex Atala, que é servido quase que fosse dentro de um rio, não é isso? E isso aí, gente, é tudo formulação do imaginário que vai nos ajudar, então, a perceber esteticamente aquele objeto. E essa nossa relação é o que vai trazer nossos julgamentos do que é bom, do que é ruim. Ou então, não, né? Porque o julgamento não precisa ser só bom e ruim. Tá? Ele pode ser um julgamento de colocar mesmo, de compreensão do que é aquilo. E a partir dos sentimentos que aquilo despertou em você. Sabe? Alguém quer dar um pitaco aí, gente? Uma contribuição? Vocês já estão contribuindo aqui no blogzinho? Bate-papo, quer dizer. A Nigela invadia a geladeira sempre no final dos programas. Legal, Simval. Veja, as celebridades gastronômicas na TV, elas nos ajudaram a perceber esse movimento, esses movimentos estéticos. Aliás, elas que moldaram esses movimentos estéticos, né? Porque você tem a Nigella Lawson, né? Ela tem uma estética muito particular, que é essa. Ah, legal. Não li, Amora, a distinção, crítica social do julgamento. Não li. Mas legal, obrigado pela indicação. A Nigella, ela usa aquela figura dela, uma mulher super bonita, né? E que não é magrela, e que se dá o luxo de se abrir aos prazeres da comida. Só que ela transforma aquilo tudo numa poética, enfim, aristotélica, assim, tá? Para que aquilo seja belo e não seja agressivo, digamos assim. Ela usa, na verdade, uma sensualidade que é da mulher que ela é e também a sensualidade de se comer uma torta de chocolate na geladeira no meio da noite. Tá entendendo? Nível de sensualidade que você tem aí? A Mora deu uma contribuição aqui. Legal. Isso é sensual. É sensual, exato. Ou seja, é uma estética da sensualidade. Do mesmo jeito, você tem estéticas que são super agressivas. Entendeu? Que a gente vai falar na próxima aula. Food circus and porn food. Porn food nada mais é do que esse olhar pornográfico, que não tem mais pudor nenhum, sabe? E que vai fazer a coisa com os motivos mais, digamos, mais esdrúxulos possíveis. Perfeito? Mas nesse momento, vamos voltar aqui à ideia de estética. Pura e simples, né? Digamos assim. Bem, o que eu quero trazer para vocês, neste exato momento, é o seguinte. Uma problematização para abrir esse segundo momento da aula. Entendido a estética, que a gente vai ficar voltando várias vezes para poder discutir,
isso que está na nossa mão. Aí a gente vai fazer a seguinte pergunta, meu povo. Será que existe algo chamado cozinha de autor? Deixa eu perguntar para vocês mesmo, né? E aí, existe? Jéssica, que trouxe essa problemática aí um dia desse, não foi? E aí, o que é uma comida autoral, uma cozinha autoral? Existe, gente? Lobão, Diga. Jéssica vai falar? Cadê a Jéssica? Jéssica, responde o tio. Depois eu falo. Pode falar, tio Lelis, pode falar. Então tá. Obrigado. Tem um livro que chama Roube como Artista. Não sei se você já leu esse livro, do Austin Kleon. Ele diz que nada se cria, e tudo se inspira. Então, quando você pergunta se existe uma cozinha de autor, eu acho que existe uma cozinha de inspiração. Mas aí você dá aquela percepção, aquela vivência que você tem, que você teve, que você adquiriu ao longo do tempo, e você expressa aquilo, seja potencializando o sabor, seja se mantendo no regionalismo, na cultura, seja uma forma mais moderninha de apresentação. Eu acho que cozinha de autor é a cozinha que você pratica diariamente, na sua casa, por exemplo. Desde que você não seja um profissional de cozinha, não sei, alguém que pesquisa, alguém que estude, alguém que se faça valer dessa ciência toda que é a gastronomia para conseguir se expressar. Legal. Mas não acho que a história do grande criador, da grande criatividade, Joia. Existindo ou não, o interessante que eu vejo... Lobão, queria falar um negocinho, pode? Cadê você? Ué, cadê eu? Eu tô sem vídeo? Não, é que você estava aqui no fundo, aqui, ó. Ai. Vai lá. Não, eu tenho estudado bastante parte de criatividade agora nesse quarentena que estamos. E, cara, assim, é muito interessante que a criatividade, né, o que fala numa coisa criativa, ela é gerada através de vários inputs que você vem, né, vem absorvendo para você lançar, né? Então, quando você fala lá de cozinha de autor, se entende como algo criativo. E eu acho que acaba se entendendo como uma coisa única. Mas não é único porque pode ser, na verdade, um conjunto de cópias que o cara só pegou e juntou, né? Não sei, assim, minha opinião. Então, eu acho que as pessoas também têm sido muito críticas com essas exigências, né? De um chefe tem que ser criativo, ele tem que ter a cozinha de autor dele, e sempre tem que trazer alguma coisa nova, e aí a gente vem para aquela discussão que teve na semana passada, né, dessa apropriação, né, dos cozinheiros pelos ingredientes, né? Tem até chefe que quis pegar o nome de um ingrediente para ele. Então, é bem interessante essa busca, né, insana de cozinha de autor e dessa busca por criatividade, né? Mas no final, como, né, o Lelis falou aí, acaba que é uma cópia, né, e uma junção de coisas, né? Nada se cria assim do nada, né? Legal, ótimo. Por aí. E aí eu coloquei para vocês 3 exemplozinhos aí. Um quebrou na hora de eu aumentar aqui. O primeiro, gente, vocês já devem conhecer, né? Os dadinhos de tapioca do Mocotó. Hoje o dadinho de tapioca, ele é vendido, cara, no supermercado, ele é vendido na Kombi, na esquina, sabe? Você faz em casa. E tudo quanto é restaurante, tudo que é boteco, tem dadinho de tapioca. Geleia de pimenta, sabe? Isso aí, gente, é um produto que, criado por ele originalmente ou não, sabe, batizado originalmente ou não, ele cunha uma nova estética. Ou seja, ele apresenta muito mais do que criar um dadinho de tapioca, que a rigor,
se você for pegar pela técnica envolvida, era algo que já existia, né, naturalmente. A ideia do dadinho da tapioca é uma concepção estética. Ou seja, ele criou uma estética para esse petisco. O que a gente tem é isso. Do mesmo jeito, esse outro elemento, eu acho que ele quebrou de tão pavoroso que ele quebrou. Por isso que ele não está aparecendo para vocês. Mas aí tinha a foto do famoso camarão internacional. Já ouviram falar nesse prato? Aquela beleza? Aquela maçaroca, né, que você pode usar, inclusive, né, para obra, para colocar entre os tijolos. Bem, o camarão internacional do Coco Bambu, ele é uma grande criação estética. Perfeito? Veja bem como ele é. E aí a gente não está julgando. Eu estou julgando aqui, né? Falando que é horroroso esse negócio. Eu acho. Mas, enfim, esteticamente, ele é uma criação super original, desse ponto de vista. Primeiro, porque ele faz o que a maioria das criações originais o fazem. Roubar de alguém. Então, não sei se vocês conhecem essa história, estão familiarizados, mas o Coco Bambu, ele é, na verdade, uma tapiocaria e uma pizzaria em Fortaleza. E aí ainda tem, um restaurante em Natal, chamado Camarões, que tinha um prato baseado, que era arroz ali nessa amálgama de camarão, de arroz, camarão com batata palha e creme branco, catupiry ou bechamel, não sei exatamente o que é. E aí o Coco Bambu rouba, né, o cardápio desse povo e abre um restaurante chamado Camarões, na orla lá de Fortaleza. E aí o Camarões resolveu crescer o olho, deu certo lá e trouxe para Brasília. Quando ele leva para Brasília o Camarões, aí Natal vai ficar agoniado, vai falar assim, veja bem, eu não impliquei em você usar o nosso nome, mas já que você vai expandir, quero royalties. Aí, gente, a gente tem a primeira barreira dessa ideia de autoria, que é, o que define autoria, gente, é uma questão legal. Ou seja, a gente não está falando mais de criatividade. A gente está falando de legalismo. O que está certo e o que está errado nesse negócio? Bem, vocês têm vários casos, né, nas artes, né, na música, no cinema, de obras que foram plagiadas, na literatura, etc. Obras que foram plagiadas. Alguém criou uma obra e alguém foi lá e plagiou. Pode ter colocado uma nova capa, mas não enganou ninguém. Na cozinha, você não tem uma legislação específica para esse tipo de caso. Como, por exemplo, é o exemplo dessa terceira foto que vocês estão vendo. Também eu deixei em preto e branco. Parabéns para mim, né? Colocar foto de comida em preto e branco para servir de exemplo. Mas esse é o chamado tartar tropical da vencedora do MasterChef, que ela foi super criticada porque ela roubou essa ideia da Bel Coelho, da chefe Bel Coelho. Foi uma treta enorme, vocês devem lembrar disso, né, gente? A Bel Coelho ficou indignada, depois ela se arrependeu, ela falou assim, não, gente, de fato, obrigada pela releitura. Enfim, mas foi uma polêmica. Uma polêmica em torno de nada, porque, afinal de contas, não tem autoria do ponto de vista legal. Diga, Lênis. Excelente. Os seus três exemplos aqui, por mais que você tenha sido infeliz na escolha da cor da foto, mas foram excelentes. Porque, veja, curiosamente, curiosamente não, né? Mas sincronicamente eu estou dando aula de cozinha africana, afro-baiana essa semana. E aí você começa com o dadinho de tapioca, que nada mais é do que uma inspiração, como a gente já discutiu, há pouco, uma inspiração do bolinho de estudante. O bolinho de estudante do tabuleiro da Baiana, tão sagrado e consagrado no mundo inteiro, é um bolinho de tapioca frito por imersão, só que doce. Então o cara se inspira genialmente, porque particularmente eu acho o Rodrigo um cara sensacional, se inspira num preparo como esse e faz o dadinho de tapioca, porra. Quando ele prensa e frita, o negócio efetivamente parece um dado. Bum, explode. O que ele não fala, e obviamente talvez nem precise falar mesmo, é que as inspirações que ele teve, o processo criativo, Ale,
e Jéssica também, por favor, me corrija se eu estiver errado, você que é da comunicação, no processo criativo é exatamente isso. A gente submerge em várias referências para a gente conseguir, se afasta do problema, né? Tem todo um processo mesmo em cima disso, né? O Camarões, essa loucura que viraliza o mundo, eu acho que o Coco Bambu tem um estudo de caso que é muito legal, porque é uma comida tosca num ambiente elitista. Então as pessoas vão para ver e ser visto. Não acredito que alguém, pelo menos em sã consciência, desculpa pessoal se alguém aqui gosta do Coco Bambu, né? Mas isso é a falsa acessibilidade mesmo, da história de querer chegar no que o elite pode. E aí a gente pode entrar uma série de outros temas e tal. E, mais uma vez, a história da Bel Coelho lá é muito curioso, porque também não foi ela que criou o prato, você entendeu? Aquilo nada mais é do que um cuscuz de tapioca clássico nordestino de milhares de anos atrás, que ela também se inspirou dentro da pesquisa dela da cozinha brasileira e fez um prato esteticamente, aos olhos, né, vou usar os seus termos aí, esteticamente muito bonito. Aí a outra pessoa vem e faz uma cópia, aí sim faz uma cópia literal do prato dela. Enfim, eu ainda acho que o Austin Kleon ele está certíssimo. A gente se inspira e é um livro super pequenininho chamado Roube como Artista, excelente, uma linguagem acessível, mas, enfim, parabéns pelos 3 exemplos. Ótimo. Legal, legal. Alguém mais, gente? Quer comentar? Quero comentar, Guilherme, porque eu acho interessantíssimo esse debate, porque hoje me voltou esse livro do Bourdieu, da distinção, né? Que é esse livro em que ele constrói essa teoria dele sobre como que as elites elas conseguem se diferenciar, né? Construir, aí vem esse conceito de capital cultural, né? Que é uma forma de construir mecanismos para se diferenciar dos outros, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito claramente na moda, né? Que aí, do nada, alguma coisa entra naquilo que é o que as elites, o que interessa às elites, e elas passam a consumir aquilo, aí aquilo entra num ciclo que vai chegando nas classes, quando chega nas classes C e D, aí as elites fogem daquilo, né? Desde das marcas de tênis, de roupa, e aí daqui a pouco surge alguma outra coisa nova, e aí o que o Bourdieu fala é que em todos os campos, ele fala que o mundo está sempre dividido em campos, né? Então se for para a política, não é porque o Tiririca ganhou 1 milhão de votos que o campo político vai trazê-lo para o centro do campo, né? Que as regras não são definidas no voto, são definidas com regras do campo. O campo cultural da arte, né? Quem vai estar nas galerias lá, nas principais galerias, é isso. Quem vai estar nos restaurantes 3 estrelas, se é que é esse o critério de dizer que no campo da gastronomia, né? E aí ele vai falar que todos os critérios são arbitrários. Quando você entrar dentro de cada campo desses, os critérios são arbitrários, porque são exatamente mecanismos que essa elite tem, e cada uma tem os seus. Na arte você tem o marchand, tem o galerista, tem essas figuras todas, né? Então no campo da política tem todas as estruturas, né? Então acho que é interessante isso, porque para além da discussão da quem cria, quem é criativo e tudo, é entender que a gastronomia também é um elemento dentro desse campo, né? É um campo em si, né? E ele vai ter suas regras arbitrárias. E aí, se você olhar para o Coco Bambu aí, é um bom exemplo desses restaurantes que bem dos novos ricos, né? Então, aqueles que têm alguma grana, mas eles não têm capital cultural, né? Então, eles não estão dentro de uma estrutura da elite que diz o que é bom, o que é ruim. E daí que vem a questão que agora me caiu a ficha bem, né, de você falando sobre a questão belo, esteticamente ou não, né, que se alguém aí acha que a maniçoba é feia, eu nadaria numa panela de maniçoba, assim, acho maravilhoso. Mas se é feio ou é bonito, é uma construção que é política e é cultural, e ela é de um tempo, né, em algum outro momento, pode ter sido a comida dos reis africanos, e aquilo ali
era muito lindo, né? Muito valorizado. De repente cai em um outro circuito que aquilo vai ser visto como feio quando a gente está indo para o... Aí era o molecular, agora não é mais, é o que parece ser roots, né? Então, é só para entender isso. Acho que esse livro é muito bom para isso. Eu vou até voltar nele depois. Muito bom, muito bom. Obrigado, Amora. Bela contribuição. Realmente, assim, o nosso nossa última conversa aqui nessa aula de hoje vai ser sobre isso. Qual é a participação da política na estética, ou da estética na política? Tá? Porque Bem, mas antes da gente ir para lá, vamos falar um pouco sobre esse negócio de criação. E aí eu vou dar exemplo de dois grandes criadores da nossa cultura pop. Porque, afinal de contas, eu acho que a cultura pop ela resume muito bem esse espírito estético pós-benjaminiano, ou seja, dessa reprodutibilidade técnica, que se apoia na própria possibilidade de reprodução, no próprio clichê ou na própria repetição, se apropria disso para criar algo que a gente pode chamar de novo, por exemplo, mas que esteticamente é novo, porque ele cria uma nova estética. E aí, gente, eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o rei, né, cara? Não Roberto Carlos, o outro. Aí, ó. O famoso, né? Soul brasileiro. Uma estética própria. Se você ouvir meio desinteressado, você fala, mas isso aí é James Brown, não é isso? E aí você tem o Tim Maia, que é esse camarada, que ele super se americanizou para fazer a música dele. Ele traz todos os elementos que naquela época estavam bombando no R&B, né, no soul americano, ou seja, os metais, a guitarra com muito fuzz, né, com muito efeito. Quando você tem aí a própria expressão, né, os gritos de ou então de baby, né, que é algo que foi muito apropriado por esses brasileiros, principalmente da música negra brasileira, já pop, Tim Maia, Cassiano, Hildon, Carlos da Fé, Tony Tornado, essa galera toda, né, a banda Black Rio, Lady Zu, e eu vou longe se me deixar falando sobre isso. Mas o que esses caras fizeram, e essas minas? Eles pegaram esses elementos para contar a sua própria história, para contar a sua própria história do seu próprio jeito. Você tinha um elemento muito central na soul music americana, que era falar sobre relacionamentos, né? Falar sobre algo próprio da cultura americana de festa. E Tim Maia fala, só que da brasileira. Ele fala a festa de Santo Reis. Ele fala como se perdeu a festa de Santo Reis. Dentro de uma música que provavelmente ele teria aberto mão de uma identidade nacional. Só que, no próprio som dos metais, você tem ali uma música que vem mesmo regional, né, nordestina, sabe? Nos outras músicas desse mesmo disco do Tim Maia, você vai ter muito presente o que aí foi chamado também de samba soul, que é justamente a levada do samba, sabe? Aquela coisa sincopada do ritmo do samba nosso. E dentro dessa mistura, se apropriando desses elementos, ele cria então uma estética brasileira do que se chamou de soul. E por isso que inclusive não foi soul brasileiro. Nem se traduziu para alma, né? Porque afinal de contas era um gênero musical. Então isso, gente, é o que a música fez, sabe? E a música fez isso com muita tranquilidade, sem precisar ser chamada de música de autor. Já no cinema, a coisa é um pouco mais complexa. Porque no cinema, você tem na trajetória do cinema, e aí eu vou falar muito rapidamente sobre isso, porque não é nosso motivo central, mas depois a gente pode conversar sobre cinema, né, quando vocês quiserem. E aí a gente vai falar sobre o cinema de autor. O cinema de autor é um termo que vai surgir principalmente na Nouvelle Vague francesa, que é esse movimento francês em que se instituiu uma nova cinematografia, uma nova forma de se filmar na França. Isso criou esse movimento chamado Nouvelle Vague, então de vanguarda, né? Esse movimento previa que a gente vai filmar só em lugares, né, ao ar livre, né? A gente vai ter uma filmagem com luz natural. Então tinha alguns preceitos, entende? Ou seja,
A gente quer subverter a técnica e criar algo novo, algo próprio. E aí o cinema brasileiro também vai nessa mesma onda, cria o cinema novo, também com as suas próprias regras e tudo mais. Só que essas criações vão beber na fonte dos seus antepassados, né, das estéticas anteriores. Ele recupera elementos para poder criar o que se chama, então, de autor. Autor porque o diretor do filme, nesse caso, ele se coloca assim, como um olhar muito particular dele. Só que esse olhar particular dele, como todo o nosso olhar que é estético, ele vem carregado de simbologias, de imaginários e de culturas que são próprias da nossa formação. Então é natural que não seja algo 100% original. Mas eu acho que o importante é a gente, talvez, se a gente for pensar numa relação dessa do cinema, das artes, né, cinema e música que eu estou colocando aqui, trazendo para a gastronomia, é pensar, talvez, em fazer como esse próximo sujeito que eu vou mostrar para vocês agora no exemplo. Vocês já devem conhecer, mas aqui vai ficar muito mais fácil vocês entenderem a pegada estética do seu Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, o grande copião. Não é isso? Mas, como se copia é a coisa. Não é isso? Como se chama esse vídeo? Deixa eu colocar aí. Aí, pessoal. Tem também outras possibilidades, né? Essa galera que faz esse videozinho que eu mostrei, o pessoal da IndieWire, eles têm vídeos de vários diretores também mostrando essas influências que esse pessoal teve para poder fazer os filmes. Veja bem, não são influências aleatórias, não são cópias grosseiras, mas uma coisa que o Tarantino faz, que é importante de se reconhecer para esse propósito de criação, é que ele admite, ele assume de uma forma muito explícita essas referências, sabe? Ele assume que, olha, eu estou usando, eu estou incorporando, eu estou copiando isso daqui, e estou olhando de uma nova forma. Gente, tudo aquilo que a gente copia, a gente não copia apenas no Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V é cópia. Mas a partir do momento que a gente dá alguma contribuição de significado, a gente muda aquela estética. Criar uma nova estética é justamente você se apropriar de símbolos e de linguagens de outras estéticas que vão se confluir nessa nova estética. E aí eu não estou falando que é algo que vai ser bom ou que vai ser ruim, porque é algo que a gente faz em todos os âmbitos criativos e quaisquer funções criativas da nossa vida. Seja de escrita, que a gente vai copiar estilos, né, e a gente pode também trazer, né, autores que possam referendar essa história. E você vai ter essa galera da literatura, do cinema, das artes, que vão usar muito esse sentido de cópia. Andy Warhol, quando ele faz aqueles quadros da Madonna, da Coca-Cola, repetindo o quadro, é uma provocação justamente a essa ideia de reprodutibilidade. Como que a cópia não é arte? Quero ver agora o que vão dizer. Se eu criei uma cópia e eu distorci essa cópia para ela ter para ter um outro significado. E o Quentin Tarantino aqui, ele é um exemplo muito bom para a gente, pensando em comida, em produção gastronômica, digamos assim, porque o Tarantino ele assume todas as bases de conhecimento dele, porque ele, antes de ser um cineasta, é um cinéfilo. É um camarada que consumia cinema freneticamente, todos os cinemas, sabe? Voltando lá atrás na história, só nesse videozinho, você vê que ele vai lá em Fritz Lang, Metrópolis, de 1927, né, até referências mais atuais, digamos assim, né? E ele vai trabalhando também fora do aspecto regional. Ele sai dos Estados Unidos, ele sai de Hollywood, ele volta para Hollywood, ele vai para a Nouvelle Vague, ele vai também para o cinema de violência japonês, do Seijun Suzuki. Ou seja, tem umas referências ali
que são super explícitas. Bruce Lee, ele usa um figurino do Bruce Lee na Uma Thurman para fazer um filme. Só o fato de ser uma mulher loira ocidental vestindo um figurino que era de um homem oriental, apesar de sua relação com Hollywood, isso já muda completamente a simbologia da coisa. Então, quando o Leves fala ali também sobre a nossa polêmica, a falsa polêmica, né, do Masterchef da Bel Coelho, é isso que a gente percebe. Ou seja, havia já um conjunto de referências que a chefe utilizou e outros ingredientes que a participante do Masterchef resolveu utilizar, fazendo aquela técnica que ela aprendeu com a Bel Coelho, sabe? Agora, a gente é um pouco mais honesto na produção criativa, ou no processo criativo, quando a gente traz para ele explicitamente os nossos interesses e as nossas influências, sabe? É mais honesto nesse sentido. Em vez de se colocar como eu que criei a tapioca, sabe? Aliás, uma postura, né, que a gente não vê no Rodrigo Mocotó. De eu que criei, é meu, sabe? É aquela ideia de eu vim com isso aqui, sabe? Esse é meu take, essa é a minha abordagem para o uso dessas técnicas para chegar nesse lugar, sabe? E ali você tem uma coisa explícita. Da onde que vem aquilo? Quais são as referências daquela história toda? Sabe? Isso que cria, então, as novas estéticas. Ou seja, não há uma nova estética, né, Amora? Voltando àquela sua pergunta. Não há uma nova estética. Sempre há várias novas estéticas acontecendo. E essas estéticas, elas são também políticas. Porque, afinal de contas, uma escolha estética, ela tem o peso de uma decisão política. E a gente pode falar de política tanto partidária, digamos aí, que é o momento hoje, inclusive, né, que pega fogo, é justamente o chamar de polarizações, né, políticas e tal, partidárias, mas política também no sentido de política, né, da ciência política. Né, a Amora pode ajudar um pouco mais aí, ele como cientista político, nessa contribuição. Mas aí a gente tem esse exemplo para trazer para vocês. São dois exemplos que são fáceis da gente reconhecer. E eu acho que vocês vão perceber na hora, né? Que a gente está querendo falar com isso. Aí, ó. Temos dois personagens da gastronomia. Em cima tem o Lucas Ramu. Eu não sei quem é a moça, eu não sei se é da cooperativa que está colaborando ou se também é do Objeto Encontrado. O Lucas Ramu, ele é dono do Objeto Encontrado, que é uma cafeteria em Brasília. É a Sofia que trabalha com ele lá, cozinheira. Trabalha com ele, né? Pronto. E ele tomou uma decisão política para influenciar a estética do Objeto Encontrado. O Objeto Encontrado é uma cafeteria. Cafeterias têm estéticas? Sim. Tem algumas que são simples, estão ali na arquitetura. Você coloca assim, nós somos uma gastronomia café e um cheiro, né? Afetiva. Então você tem uma cara de cozinha de vó, você coloca um jarrinho daquele, um filtro de barro, sabe? Uma toalhinha de renda. E o seu cardápio corresponde a essa estética, não é? Que aí se inclui o cuscuz com ovo. Aí você tem um pão com linguiça, um pudim de lata, etc. Aqui no caso do Ramu, o que ele fez? Ele criou um posicionamento político. Eu vou valorizar o movimento sem terra, a produção do movimento sem terra. E com isso, eu vou dar um atestado político mesmo de onde eu me encontro nesses tempos de hoje. Sabe? Então, não foi arquitetônico, ou seja, não foi visual a estética que Lucas absorveu para a sua cafeteria. Entende? Teve um idealismo por trás. Eu vou trabalhar com produtos, né, da agricultura familiar. Eu quero trabalhar exclusivamente com isso, com os orgânicos, etc.
É claro que no caso dele, ele não conseguiu chegar a fazer toda a produção a partir da produção do MST, mas ele criou pratos que são 100% ali da agricultura familiar. Então, isso é uma posição, um posicionamento político. Igualmente, o posicionamento político do nosso amigo do melhor hambúrguer do mundo, né? Que é o Júnior Duski. Essa figura ficou muito popularizada, mais ainda, não só por ele ter chamado o pior hambúrguer do mundo de o melhor hambúrguer do mundo, mas por ele ter dado aquela declaração infeliz, né? Não foi, menos que infeliz, né? Falando que não, o povo tem que morrer mesmo, né? Não é isso? Vai morrer não sei quantos mil por causa do coronavírus. O posicionamento no enfrentamento da pandemia, ele foi um posicionamento político. Eu vou abrir as portas, não me interessa como. Eu não posso parar de perder dinheiro. Eu vou trabalhar para abrir as portas e assim que eu conseguir superar justamente a legislação que me impede de manter as portas abertas, eu vou abrir. Não me interessa se as pessoas vão morrer ou não vão se contagiar ou não vão, eu vou abrir a minha hamburgueria. A gente não está falando de comida, a gente está falando de estética. Ou seja, a minha estética é, eu tenho uma produção que precisa ser consumida dentro do meu estabelecimento, sabe? Ela depende daquele meu slogan, depende das pessoas estarem ali, de terem a experiência de comer um hambúrguer dentro do meu estabelecimento. E eu vou enfrentar a pandemia, né, do meu jeito. É um posicionamento político, é uma escolha, uma forma de se colocar. E isso ultrapassa a barreira privada que teria o restaurante, né? Na verdade, existia uma ideia de que o restaurante é um ambiente privado, mas não, ele é um ambiente público, né? Estou falando da discussão pública, né? Da esfera pública, a coisa pública. Então, uma decisão de um dono de restaurante, ele sim deve ser discutido publicamente. Não é uma decisão que ele pode tomar sozinho, sem consequências, porque, afinal de contas, ele faz parte aí dessa cadeia, desse mundo que vivemos e dessa cooperação que temos enquanto sociedade politicamente composta, né, com todos esses agentes e complexidades e posturas, né? Então, aqui você tem duas posturas diferentes que não tem nada a ver a priori com comida, porque tudo aqui é comida, perfeito? Um vai fazer o hambúrguer e o outro vai fazer o do MST. No caso do Júnior Duski, você também tem uma outra questão que eu acho ainda mais perigosa, digamos assim, que é o fato de você se esconder, fazer que nem a propaganda do McDonald's, você esconder o seu hambúrguer por uma falsa frente estética, no caso dele, da valorização da biodiversidade. É um camarada que tem na sua proposta, né, de missão e tudo mais, o fato dele ter uma relação direta com os produtores, né, com os agricultores, como a gente aprendeu com a Tainá, com os agricultores, para poder receber o palmito de pupunha dele. A alface dele é criada ali naqueles ambientes. E na propaganda que ele coloca, é falseado, então, um documentário no qual ele mostra que tem uma relação muito próxima com esses produtores, sendo que, segundo reportagem do Joio do Trigo, se não me engano, ou foi De Olho nos Ruralistas, não sei bem, numa dessas duas foi descoberto, então, que as relações dele não são com esses produtores ou esses agricultores, mas sim são com commodities. Mas veio a calhar para fazer uma propaganda e poder envelopar um negócio que é moderninho, no caso dele, hamburgueria e tudo mais, moderninho, num discurso que esteticamente valoriza o ingrediente. Entende? Hoje, a gente não se deixa enganar pelos ultraprocessados, digamos assim. Mas quando a gente vai num lugar que não parece ultraprocessado, que é o caso aqui do hambúrguer do Madeiro, e ele tem por trás, sim, um processo
que não é tão respeitoso como ele vende, aí você tem também mais uma criação ou uma crise estética que se forma. Legal, gente? E aí, comentários? Pavor. Quem tá? Simval. Simval tá que fala. Falou que não ia falar, mas tá que fala. Ah, crise. Simval, crise. Crise no sentido de crise estética. Perfeito? Que não se corresponde. Ou seja, você tem uma formulação de crise que parte daí. Por exemplo, você tem o público que vai comer a comida do Lucas Ramu, que é feito com arroz da agricultura familiar. Provavelmente o camarada que vai provar, ele pode não sentir diferença no gosto. Não é isso que importa. Mas esse discurso, o rótulo, de que aquilo foi produzido com arroz orgânico da agricultura familiar, etc. e tal, parará, ambos vendem discursos. Exatamente. Porque a estética está montada aí. Agora, tem quem faça o discurso ganhar vida na prática e tem quem falseie. Né? E aí você tem as distinções que são políticas. Ô Lobão, Perfeito? Diga, Rosu. A questão da estética do Lucas Ramu é uma estética tão radical que, em outra época, aí, não sei se ainda é, mas a rede era, primeiramente, e a senha era fora Temer, lá do objeto encontrado. E tinha também uma ação que, se você desse aqueles meninos que passam pedindo ali na Asa Norte, se você desse um dinheiro para uma daquelas pessoas lá, você ganhava um cafezinho, que é uma coisa muito radical, né? Assim, mas tudo faz parte dessa questão desse posicionamento político e dessa estética que ele propunha para o estabelecimento. Inclusive causou polêmica, porque os outros comerciantes disseram que ele estava incentivando a presença dos pedintes ali na área e tal. E outra coisa, voltando um pouco, quando você falou rei, eu achei que você fosse falar de Luiz Gonzaga, né? Que Luiz Gonzaga é o melhor exemplo de reciclagem de algo que não era, né, que já existia, e ele pegou e deu todo um formato pop, né, radiofônico, para algo que existia, que ele ouvia do pai tocando, que não tinha autor nem nada, aquilo as pessoas iam passando de um para outro. E ele também não negava isso, né? Ele falava, não, eu cresci ouvindo isso, mas não tem dono, não tem nada. E aí ele formatou, ele deu um formato, botou aquela roupa, aquele gibão, criou toda uma estética para vender aquilo, né? E que é essa coisa da criação, mas não é uma coisa que você está partindo do nada. Você tem uma base para criar. Sim, inclusive a música Respeita Januário é um manifesto, né? Exatamente. Os 8 baixos do pai, e ele tocando com aquela sanfona. Exatamente. Eu acho que é um grande exemplo da criação a partir de uma base do que se existe. Ótimo, ótimo. Amora. Só um comentário aqui, lá no objeto também, eles tomaram uma pichação, né? Lembra disso? Que eles tomaram uma pichação, alguma coisa assim. Eu não lembro o texto, mas era alguma coisa tipo ambiente vulgar, né? E aí eles adoraram aquilo, comemoraram. É isso que a gente quer mesmo, né? Então é isso, né? Até uma crítica, ela entra para ajudar a empacotar aquela proposta estética deles, né? Sim, inclusive eles picharam o lugar, né? Depois. Ou seja, a pichação como estética. Né? No caso do Lucas Ramu, ele usou essa pichação, que seria vulgar, digamos assim, e que seria esteticamente, né, que seria negativa, né? Que tem aquele olhar de pichação, de coisa suja, né, de coisa vulgar, sendo que, na mesma base do grafite, a gente entende como grafite e aqueles desenhos bonitinhos do Toys entram dentro do restaurante. E aí a gente não tem problema, porque ele gera uma carga de positividade quando a gente vê a grafite, né, de cores mais equilibradas do que aquela coisa caótica, por exemplo, que seria várias pichações vulgares ali na frente. Não, e só mais um comentário. E vulgar, né, do latim vulgo, povo, né?
Então, popular, né? Então é isso, você está chamando o cara que quer ser popular, que está trabalhando com MST, você está chamando o cara de popular, né? Então, e vulgar é bem interessante para a gente pensar esses elementos de distinção, né? Porque é o lugar de quem olha, né? A elite olhando para o povo, aquilo é vulgar, né? Não quero isso. Tira essa vulgaridade daqui, né? Algo está se vulgarizando, né? Algo está se popularizando, né? Então, e quem está no povo quer curtir a vulgaridade, né? Interessante. Só que essa vulgaridade, inclusive, ela pode ser bela também para o olhar da elite, né? Não é ela que transformou, por exemplo, a favela em ponto turístico? Né? O samba, né? O samba que era o ápice da vulgaridade e aí 50 anos depois se torna uma coisa que a elite consome com muito cuidado, né? Sim, e aí a gente volta para a gastronomia. Que vocês mesmos estavam falando sobre, acho que foi o Ledes que falou, e depois Jéssica complementou ali no texto, falando sobre o camarão internacional do coco bambu, que é justamente essa questão da acessibilidade. Você cria um acesso a um produto que seria supostamente elitista e serve de uma forma obtusa, inclusive, né? Que você não valoriza nem o ingrediente principal que você está pagando tão caro por ele, né? E dentro desse envelope aí, você cria esta crise estética. Sim, pode falar. Oi, Lobão. Eu estava lembrando aqui muito outros casos também muito parecidos com esse do Madeiro e que me faz questionar até que ponto o público não questiona essa narrativa completamente paradoxal, sabe? Eu fui no lançamento da linha do McDonald's, que era chamada artesanal. E eu fui para ver o como, lógico, fui convidada a partir do veículo que eu estava trabalhando na época. Mas eu falei assim, não é possível que eles vão manter esse discurso para jornalistas sentados ali. O que eles vão falar? Quais são os argumentos que eles vão utilizar? E qual não foi ver a minha surpresa de que não só eles falaram, como os veículos reproduziram aquele discurso, como as pessoas foram lá, tiraram foto e compraram aquela narrativa mesmo, sabe? De que a alface é do produtor orgânico e de que o pão... Cara, o pão ultracongelado de não sei... para, sabe? Mas é isso, eu acho que as pessoas, elas escutam também o que elas querem escutar, né? Eu acho que isso... E principalmente nesse mundo que a gente vive agora, de que todo mundo se preocupa com a alimentação e blá, blá, blá. Mas aí você vai perguntar para a pessoa se ela sabe o que ela está comendo ou ela não sabe o que ela está comendo. Ou ela não se preocupa suficientemente para investigar o que ela está comendo. Então era só para dizer isso, porque bate uma bad, assim, às vezes, da galera comprar essa história. Mas, o frango orgânico da Sadia. Diga lá, Lelis. Jéssica e Lobão, para os dois, na verdade, para as duas, né? Vocês que são do jornalismo, eu sei que o Lobão tem uma forma de criticar que chega ele bate, mas assopra. Às vezes, assim, ele bate assoprando, né? Você, mais ou menos. Você também escreve para jornal, escreve muito bem. Como é que vocês, quando você diz que a galera que está ali comprou essa narrativa, não é que ela comprou essa narrativa, é que ela está inserida nessa matrix que não dá para sair dessa história. Como é que você sai dessa história? Vocês que estão aí da publicidade, da comunicação, né, que está diretamente levando a informação, será que dá para vocês gritarem contra e dizer, putz, não? Aí vocês simplesmente são ceifados desse processo, amanhã vem outro e é inserido no lugar. Fale muito parecido com a política que a gente tem hoje no Brasil. Você fala ou eu falo, Lobão? Pode falar. Eu, nesse caso em específico, eu tive a autonomia de chegar para o meu editor e falar, olha, é absurdo, acho que não faz o menor sentido a gente publicar nem no nosso site, que dirá na revista. Mas eu sei de outros veículos que isso não funcionou, inclusive deu muito acesso. E eles vão por aí, né? E a gente está falando de uma lógica de mercado, sobretudo. Mas eu tenho uma questão, e aí comigo mesma também, porque eu fiz jornalismo, que pouco tempo depois eu fui fazer uma reportagem de explicar de onde vinham determinados produtos de que certos chefes de cozinha estavam trazendo para aquilo ali. E aí a gente vai esbarrar um pouco na questão da Tainá,
mas ia muito também. Eu acho que o Gil Guimarães do Parrilha e do Baco faz um trabalho excepcional com esses produtores, sabe? Com os agricultores e tudo mais, de forma, eu acho que pensando muito neles também. Quem sou eu? Tô vendo de fora, né? A narrativa que chega até mim, mas de tentar mostrar pro leitor ou pro consumidor final de que existe um mundo paralelo que ele não faz a menor ideia e de que tem uma gente brigando para colocar aqueles produtos ali dentro do restaurante, enquanto o McDonald's está vendendo uma narrativa de pão artesanal. Enquanto o Gil passou 2 meses fazendo teste de pão todos os dias e assando pão, sabe, no forno dele. Alexandre. Não, para falar da questão que a gente está vivendo, a questão da estética, do politicamente correto, do sustentável, né? Cara, e você vê, né, por exemplo, nos últimos, acho que desde que eu comecei, né, a entrar nesse mundo da gastronomia, eu lembro primeiro Prazeres, congresso lá do Mesa ao Vivo, que eu fui em 2011, o tema era sustentabilidade lá da gastronomia. E, cara, você viu o chefe falar, os caras não sabiam o que ele estava falando, não sabe o que é o conceito de sustentabilidade, mas é bonito, né? É estética. E agora você vive, né, a estética do politicamente correto. Né? Não sei se vocês conhecem o caso lá do Underdog, lá de São Paulo, do Santi Hogg lá. Uhum. Sim. Que, assim, tá gravando aí, mas eu acho um cara um babaca, né? Mas o cara tem público. E é estética, né? O cara é o politicamente correto e o pessoal acha bonito. E ele tem público. E hoje você vê um monte de gente reproduzindo o que ele faz, né? Né? Ou plagiando, né? E a gente vai para a questão. Contextualiza aí, Alexandre, que eu não conheço essa história, não. Cara, é difícil falar para você seguir, porque como se eu tivesse, mas como estudo de caso, é interessante. Dá pra ler as tretas na internet. Dá pra ler as tretas. É um cara que, por exemplo, publicou a foto de uma funcionária com olho roxo e falou que é isso que acontece para quem chega atrasado aqui no Underdog, né? Que aquelas placas lá, o cachorro é bem-vindo, criança não, criança deixa amarrada no poste. Dessa pegada entendeu? Cara, e aí o cara... Sim, ele tem um discurso super agressivo, assim, né? Uhum. E ele cunhou, na verdade, essa estética bruta, né? Do bruto, meio macha, mas que dialoga muito, né? E aí, se a gente for falar da política partidária, né? Dialoga muito, inclusive, com o meio, né? Mas dialoga muito com essa que chama-se do esquerdomacho, né? Do pessoal da esquerda, né? Com esse discurso hipócrita aí, digamos, disfarçadamente machista, né? Mas, enfim, é um estudo de caso curioso e que traz pra gente essa ideia de que, assim, são estéticas. Não sei quem foi que falou, não sei se foi nessa turma ou na outra, cochipster, né? O famoso coxinha hipster. Não sei se foi nessa turma ou na outra, que falou sobre... como é que é? Acho que foi o Simval que falou. Tatuagem de porco, né? Chefe com tatuagem de porco. Não é isso? Então, chefe com tatuagem de porco. A tatuagem, gente, é uma parada super estética. Entende? A tatuagem é você transformar... Você pode pensar como arte, entendendo que a pele, né, é a tela, e aí você faz arte, mas houve, então, uma aproximação, uma captura, na verdade, desse discurso gastronômico audiovisual, tá? Ou seja, das narrativas audiovisuais, que colocou o chefe como esse bad boy. Vem ali do Alex Atala, que era um punk, e tem esse discurso, mas foi reforçado também, não foi só Lelis, as tatuagens que hoje falando. Disse o Lelis, está cheio de tatuagem aí. Estamos falando dele mesmo, né? O chefe cheio de tatuagem. Mas a ideia é de que você assim, vai falando aí que bem, os alunos do primeiro semestre chegam com o braço limpo e saem com o braço todo tatuado.
Anthony Bourdain, sim, né? Ele vai falar, porque o Anthony Bourdain também vai abordar essa questão menos nobre da gastronomia. Aí é uma outra perspectiva que ele coloca, que é muito interessante também de você ver, que ele percebe, até esse nome da tatuagem mesmo, ele tem muito mais a ver, não com esse cenário hoje, que é audiovisual, que é da imagem refletida na TV, nas redes sociais, mas muito mais ligado àquela posição, à postura da prisão mesmo, da tatuagem de prisão. Né? Que é aquela coisa de você se identificar, aquela coisa de você brutalizar, na verdade, o próprio ofício. Né? O Bocuse era tatuado. Então, a própria tatuagem, para os chefes de cozinha, ele vai modificando, né, a sua simbologia. As estéticas vão mudando. Que nem jogador de futebol. Né, gente? As estéticas de jogador de futebol. Né? Sócrates e Neymar. Você faz um caminho aí. Entende? E vai cunhar, então, o figurino, a doma preta, o avental de couro. Sim, isso aí são várias estéticas. Né? E sem falar que tem também aqueles que vão para a cozinha sem essas roupas de chefe, né? Que tem essa pegada. O Jamie Oliver, o Rodrigo Hilbert, que cozinha com aquela roupa moderninha, né? Mais ou menos largado, mas é o largado chique, bonitinho, e que vai entrar na cozinha para fazer isso. São estéticas que vão se incorporando e vão se modificando, né? Largado cool, é isso mesmo, Jéssica, obrigado. Bem, para a gente discutir isso, gente, continuar essa discussão, ela começa exatamente daqui na próxima aula. Veja bem, vocês vão ler, eu peço que vocês tentem ler, porque vai ser muito legal essa leitura. Leves, você perguntou mesmo, inclusive, do negócio de como que o jornalista participa disso. A leitura que a gente tem na nossa plataforma chama-se Food Circus, beleza? Da Lisa Abent. É um artigo de revista que ela escreveu. Está em inglês, gente. Se esforcem para ler. Dá para traduzir no Google, tá? E vocês vão ter pouca perda. Não vão perder o conteúdo. Dá para passar por ali. Que vai justamente colocar esse fenômeno, vai centralizar esse fenômeno a partir do Noma, inclusive, problematizando toda essa questão dos prêmios, da crítica, da cobertura jornalística e tudo mais, dentro desse vetor que transformou a nosso entendimento de comida nesse circo que ela chama, que que nos leva a pensar na comida nessas novas formas, como, por exemplo, a comida pornográfica. Legal, gente? A estética, barbearia, V60, é isso mesmo. E a Jéssica já recomenda meu texto sobre os prêmios gastronômicos do Partido Beirute. Tá lá no meu blog, O Bicho Todo no Medium. Vocês podem olhar. Agora eu fico... Diga. Eu acho até engraçado, falei que não ia falar nada, não consegui. Né? Eu sabia. Até essa coisa que uma vez eu estava discutindo com os alunos, a coisa de chamar de raiz e de chamar de Nutella, né? O que é raiz, o que é Nutella, a briga de poder mesmo, né? O cara, eu não conheço esse de Brasília aí, da cafeteria que usa produto do MST, mas assim, uma assimetria de poder e de discurso também, né? O Madeiro tem um discurso, o outro tem outro, mas são ambos criações, assim. Mesmo que fala que é raiz, também fala que é raiz porque é de mercado e tal. Enfim. Ótima aula. Legal. Gente, agradeço demais vocês seguirem até aqui. A gente vai continuar da onde paramos. Leiam o texto no nosso EAD. A aula fica gravada. E a gente se vê na quarta-feira. Um beijo.